Boa noite a todos. É um prazer muito grande de estar aqui. Eu estava conversando aqui com Zezé e disse a ela que a vida nos reserva a várias obras e a várias situações. Hoje nós iremos tratar de um tema que é Espiritismo e Espiritualidade. E lendo o livro dos Espíritos, está aqui de uma forma bem decisiva, na segunda página, por Kardec, porque foi ele que ordenou todas as informações de espíritos que no século XIX vieram de uma forma organizada mostrar aquele contexto, não mais na França, mas em todo o universo onde era possível se chegar, o universo na Terra, sobre a realidade dos espíritos. Então, vamos ver o que está escrito. O Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas ligações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, não somente na Terra, mas na dimensão espiritual. E o futuro da humanidade? Ora, a humanidade é formada por espíritos. E, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns. Então, na época, não havia mais possibilidade de esconder esse fato espírita. Sim, os humanos estavam se comunicando com a outra dimensão, que é a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Esse livro ele foi compilado por informações de espíritos superiores e recolhidos e ordenados por Allan Kardec. A primeira edição foi em 18/4/1857. Mas vamos falar primeiro, quando ele comenta ali no livro, quando ele coloca filosofia espiritualista. Então, vamos ver o que é. Espiritismo, doutrina oposta ao materialismo. O espiritualismo, ele tem por base Deus e a sobrevivência da alma. Então, todo espírita é espiritualista. Mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Por quê? Tem alguns espiritualistas que não aceitam a mensagem que vem da vida espiritual. Então, isso diferencia. E as religiões, ela tem uma questão muito de foro íntimo. São dezenas, centenas de religiões no planeta, na Terra. Então, cada um tem sua característica. Mas por que existem tantas religiões? Ora, se somos da filosofia espiritualista, então somos crentes, acreditamos em algo que é superior. E como é que isso ocorreu? A origem das religiões, presente no inconsciente. Então, no processo de evolução do ser humano, todas essas informações ela vêm do inconsciente. E à medida que ele ia evoluindo, reencarnando, que é a reencarnação é um dos princípios básicos do espiritismo. Então, à medida que ele ia encarnando, ele ia evoluindo, e a evolução, a origem das religiões, ele vem desde os primórdios da evolução da humanidade, se implantando gradativamente na consciência humana num processo cultural.
E esses espíritos, à medida que iam evoluindo no ser humano, no corpo, eles tinham diferentes evoluções. E é a partir daí que surgem as religiões por um processo mesmo de evolução. Então, nós poderemos ver que nesse processo cultural, o espírito, ele passa por vários horizontes culturais. E o contexto era diferente. Então, poderemos ver as tribos, né? O tribal, nós poderíamos ver o civilizado que ocorreu na Grécia, o agrícola que ocorreu naquela região ali do Egito, da Mesopotâmia. Então, o homem, à medida que ia adquirindo e caminhando em terras, em locais que ele pudesse evoluir, a cultura estava se formando. Depois veio o profético. E, por fim, há 2000 anos, o horizonte espiritual. E vem com quem? Com Jesus. Então, Jesus, ele veio mostrar a natureza do ser humano, da sua origem espiritual. Mas de uma forma amorosa, não é? Ele veio, que ele disse que não veio destruir a lei. Ele veio para modificar, dar algo a mais ao humano nesse processo de evolução. Então, ele veio com uma espada, a espada do amor. Então, nós somos espíritos em graus diferentes de evolução. E se nós somos de uma filosofia espiritualista, nós somos crentes. Crentes em algo que nos coloca numa posição de: para que eu estou aqui? Qual é o propósito? E em minha volta, por quê? O que é que faz o espírito evoluir? Mas no contexto histórico, porque o tema de hoje é sobre o espiritismo, quando eu falei nos horizontes culturais, foi num livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Dos 20 livros editados pela FEB, esse é o 7º livro mais lido, quando ele trata de toda a questão do espírito e todo o processo dele evolutivo. Então, o contexto histórico do espiritismo no século XX, ele foi sistematizado. Ora, o Livro dos Espíritos, ele sofreu todo um processo de sistematização, ou seja, baseado numa ciência. Porque, naquela época, a sociologia científica de Auguste Comte já estava na França bem solidificada. Então, o Espiritismo, em 18 de abril de 1857, houve a publicação do Livro dos Espíritos. E o surgimento de ciências, novas ciências estavam aparecendo, principalmente a sociologia, que vem primeiro no século XVIII, depois, e começo do século XIX, depois a psicologia. E na Alemanha, o início da psicologia experimental, com Wundt, quando ele começa a fazer os trabalhos científicos sobre a mente. E também a fisiologia. Então, o corpo humano agora já tinha liberdade, porque não tinha tanta influência de uma religião, da igreja, que controlava. Então, agora, na Alemanha, já se fazia vários estudos, não é, sobre o comportamento humano. Então, surgem novos estudos da mente. O que é a mente? Então, novos estudos já estavam se fazendo. Mas, na França, que tinha uma outra vertente sobre as leis de ação e reação e o estudo da física, da química. E um outro estudo também sobre a evolução das espécies com Charles Darwin.
Então, esse contexto favoreceu ao Espiritismo e Allan Kardec, convidado por um grupo de espíritos, porque um amigo dele chamado Frontier, um magnetizador, porque Kardec estudou muito magnetismo naquela época, ele era professor. Então, Kardec foi um espírito que se preparou para codificar o Livro dos Espíritos. Então, ele vai até ao que estava de Coqueluche, na França, sobre as mesas girantes. E ele, a princípio, ele não quis ir, depois ele foi ver esses fenômenos, que era divertimento na França. E ele foi ver. Quando ele chega e vê aqueles fenômenos das mesas girantes, ele diz, só pode ser de algo inteligente. Mesa, cadeira, não tem inteligência. E foi aí que ele se interessou a pesquisar. Então, Kardec foi um antropólogo da alma. Foi um antropólogo. Então, ele começa a estudar esses fenômenos, esses fatos espíritas que estavam acontecendo. E os espíritos superiores começam a se aproximar dele para começar a desenvolver todo um trabalho científico sobre esses fatos espíritas. Então, o desenvolvimento do hipnotismo já estava acontecendo, o magnetismo e do próprio espiritismo, porque antes de Kardec, outros estudos já estavam acontecendo nos Estados Unidos, com as irmãs Fox e as mensagens mediúnicas que estavam acontecendo em Hydesville, quando o espírito, ele dá o depoimento dele, e aí o humano transcende quando ele diz, olha, eu não morri, eu estou aqui dando todas as informações. Então, não cabia mais. Então, Kardec teve todo um cuidado para uma época, e com muito cuidado, porque na França, no século anterior, teve a questão da Revolução Francesa, teve outras revoluções da razão, e que isso ele tinha que ir com muito cuidado. Mais uma religião, então ele teve muito cuidado para que o espiritismo e essas informações não se transformassem em uma seita, mais uma religião. Tinha que ser com muita calma, e ele foi com muita calma em escrever e ordenar todas as informações. Não foi só um médium, foram vários, e em várias cidades. E aí ele foi catalogando, foi coletando os dados para chegar, e teve toda a orientação. Então, essas informações estão no livro Conhecendo o Espiritismo, de Adenauer. Mas, hoje, eu pergunto, o que é ser espírita? O que é ser espírita? É só vir aqui, ler o livro, as obras de Kardec? É só isso? Participar das palestras, das doutrinárias, se matricular num curso, fazer caridade? O que é ser espírita? É apenas ler as obras? Por que a procura pelo espiritismo? Muitas pessoas chegam ao centro. Então, ele tem algo diferente das outras religiões, porque o espiritismo, ele envolve, ele permeia por todas as ciências da humanidade. Porque os fatos espíritas sempre existiram em todas as religiões primitivas e outras religiões que se originaram. Os fatos espíritas estão presentes, se for numa filosofia espiritualista, porque o materialismo não aceita. Bem, por que a procura pelo espiritismo? Então, você chega num centro espírita porque gosta, vem pela dor, vem porque alguma pessoa trouxe, você gosta do que a doutrina
através das obras, lhe dá algum alento a alguém da sua família que desencarnou, vem por curiosidade, se arrependeu de uma outra religião e chega aqui. Então, são várias maneiras. Alguns ficam, gostam, outros não gostam, vão embora. Os que gostam, eles começam a se interessar pelo que a doutrina, pelo que vê o movimento de um centro, e começam a se interessar, a trabalhar, a fazer caridade, dar uma cesta básica. Mas é só isso? É só isso ser espírita? É tornar-se apenas espírita, vir no centro? Não. Tem muito mais. O que é que essa religião, ciência e filosofia oferece? Qual é o propósito do espiritismo? Para que serve o espiritismo? É apenas para vir para uma cura? O espiritismo, ele tem uma visão e percepção, ele lhe dá uma visão e percepção espiritualizada da vida. Nós somos espíritos, imortal. Nós viemos de uma vida verdadeira, que é uma vida espiritual. O espírito como ser do mundo, que precisa ser educado. Nós fomos criados simples e ignorantes. E nesse trajeto, nesse processo que se formou uma cultura, ele foi aprendendo e foi ensinando. E cada reencarnação, ele ia aprendendo mais. Mantendo contato através da mediunidade com a vida, com a dimensão espiritual, porque ele estava numa dimensão física, como estamos aqui. Mas o contato permanece, ele não foge, ele não desaparece. Então, o espiritismo, ele dá uma visão e uma percepção espiritualizada da vida, dessa vida, tanto na dimensão física, quanto na dimensão espiritual. O espírita, como ser do mundo, é um ser do universo, criado por Deus, e que precisa ser educado. O espiritismo nos conduz a perceber que somos espíritos imortais, o homem no intermúndio, ou seja, na dimensão física, como estamos agora, e na dimensão. Mas esse contato é diariamente. Vêm as intuições, as inspirações. E quando você tem uma mediunidade mais ostensiva, você mantém contato como uma coisa natural. A mediunidade é natural, esse contato é natural. Então, o espiritismo é ele que nos promove mantermos contato com a nossa vida verdadeira. Então, o espiritismo nos leva a uma espiritualização. E eu vou explicar. Na filosofia espírita, que trata sobre a origem, a natureza do espírito, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi o terceiro livro de Kardec, ele diz o seguinte, que o espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ela facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Isso é importante, porque uma religião, com tudo que Cristo aqui nos deixou de mensagem, porque ele não escreveu nada, e foi através dos profetas e dos evangélicos, dos evangelistas, foi que a mensagem de Cristo, ela tinha uma moral cristã, não católica. O catolicismo utiliza a moral cristã para fundar uma nova religião, que é o catolicismo, em torno no ano 300. E dando uma fé sólida, essa fé sólida e esclarecida é uma fé racionalizada.
raciocinada. É uma fé baseada em fatos e não apenas em mitos. E esclarecida para aqueles que duvidam ou vacilam. Então, tem pessoas que duvidam, que vacilam. Então, o Espiritismo vem nos dar este alento, vem nos esclarecer de uma forma sincera e de uma forma amorosa. Essas informações estão no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, somos de uma filosofia espiritualista, somos espírito ou espírita, religião, e precisamos agora dar mais um passo mais adiante. Sermos espiritualizados. Como? Como, Célia? Então, a espiritualidade. Então, é isso que vai nos dar e entendermos que só não basta ser espírita. Você precisa se tornar espírita. Como? Equilíbrio diante de situações de vida. Ser uma pessoa equilibrada, você pode... É como se fosse uma balança, você pode estar para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas sempre mantendo o equilíbrio nas situações da sua vida. Então, é uma pessoa espiritualizada. Entender e compreender as dificuldades do outro. O outro também, ele tem dificuldade, é um espírito em evolução. Ele necessita também de ser compreendido, de ser tolerado. Então, você está espiritualizada, é você compreender a dificuldade do outro, porque nós estamos em processo de evolução diferente. Nós viemos de culturas diferentes. O desejo do melhor de si para o outro. É você desejar, é sair de você. É como se fosse um fluido, é o fluido que sai do melhor que você pode dar ao outro. Então, ser espiritualizado é dessa maneira. É você a cura. Curar o outro. Dar um passe ao outro. É você está espiritualizado. Mas trazendo dentro de você tudo de bom que você tem. Seus fluidos, quando são oferecidos, é tudo de bom que você pode dar àquele outro. E o outro, conhecer a si mesmo. Você fazer a diferença. Porque no momento que você se conhece, você vai saber como agir no momento de tensão. Porque quando estamos em situações difíceis, é um momento de tensão. E se você se conhece, fica mais fácil. O outro... O desejo do melhor de si para o outro, ou entender e compreender as dificuldades do outro, é você se conhecer, porque não adianta. É ali onde você se conhece. Então, a espiritualidade é um estado de consciência, você tomar consciência do que está acontecendo, das situações da sua vida. Não é doutrina, não, pode ser qualquer religião. Qualquer uma. É o que se leva dentro do coração. O que é que você pode oferecer? É o discernimento em ação. É você agir diante de situações. É o amor em profusão. E o amor? É o amor. Espiritualidade é brilho nos olhos. Olho no olho de você ver o outro como seu semelhante, com respeito, e luz nas mãos. São os fluidos, um toque que você dê no outro. Tocar. É algo que você está oferecendo com amor, com carinho. E isso não depende dessa ou daquela doutrina, novamente eu falo. Depende apenas do próprio despertar espiritual. Então, a espiritualidade é isso, é você despertar.
depende do discernimento consciencial, se unir aos sentimentos legais, no equilíbrio das próprias energias. Então, você tem suas energias, você equilibra se você se conhece. Nos atos da vida. Eu gostaria de fazer uma contextualização de um santo da Igreja Católica chamado Agostinho. Foi um filósofo do século, ele nasceu no século IV e desencarna no século V. Santo Agostinho, filósofo, teólogo. Ele era cidadão romano, porque a região onde ele nasceu era Argélia, naquela época tinha o domínio de Roma. Então, Santo Agostinho foi da Igreja Católica, porque naquele contexto, eu vou explicar, os fatos espíritas existiam, mas não existia o espiritismo. O quanto ele colaborou com o espiritismo, nós iremos ver. E ele teve uma capacidade de se espiritualizar. É uma história muito bonita. Era um homem intelectual para aquela época. E ele tinha questões internas para resolver. E ele não conseguia resolver. Então, vamos ver brevemente a história de Santo Agostinho e como ele se espiritualizou. Não era espírita, mas se espiritualizou. Então, qual a sua importância na codificação da doutrina espírita? Daqui a pouco eu vou fazer o comentário. Mas, Agostinho, ele tinha um coração inquieto, era filho de uma cristã chamada Mônica, que hoje é Santa Mônica, na Igreja Católica. E ela tinha uma ação muito forte sobre ele. Agostinho, ele tinha uma vida muito desregrada para aquela época. Eu não sei se o que ele fala no livro As Confissões, se o que ele falava, para hoje, se era normal, mas para aquela época, não. Ele tinha um complexo de culpa muito grande. E a mãe sempre induzindo ele para o catolicismo, mas ele estava confuso. Ele se envolveu em várias religiões, em várias seitas, e ele não sabia o que queria. Ele tinha uma inquietude, Agostinho, uma busca. Ele queria a verdade do que estava acontecendo. Era um espírito que estava à frente daquela época, mas não se adaptava. Ele tinha um desejo em encontrar Deus, mas como? Uma das religiões, ou seita, não é, que ele se envolveu foi o maniqueísmo, que era uma diferença do bem e do mal. E depois ele começa a perceber que não era o que ele queria. Ele ficou 3 anos. Depois mesmo, o responsável por essa seita, ele não pôde dar respostas que Agostinho queria. Um ideal, conhecer Deus, uma vocação, servir a igreja. Ele só tinha que servir aquela religião que estava vamos dizer assim, se solidificando, mas de uma maneira equivocada, utilizou a filosofia cristã, mas Agostinho ainda não estava propenso ao catolicismo. Então era esse, e a mãe dele tinha uma influência muito grande com ele. Então, em um dos livros dele, Cidade de Deus, quando ele está assim, não vás para fora, volte-se para dentro, ou seja, conhece você mesmo, porque o exterior não vai lhe oferecer nada. É no interior do homem que mora a verdade. Então, o que está inato de Deus está aqui dentro, em nós. Ele não conseguia compreender. Fizeste-nos, Senhor, para ti o nosso coração. Anda inquieto enquanto não descansa em ti. Deus tão oculto, tão presente, ele não conseguia. Agostinho, em todo o processo dele, ele teve um filho com 17, 18 anos, né? Adeodato, o nome do menino.
E ele se envolve muito cedo já com as questões matrimoniais. E gostava, no livro fala as confissões, ele fala dela. E Agostinho tinha muitos adversários. Ele tinha muitos. Mesmo depois ele se convertendo ao catolicismo, à igreja, mas ele tinha muitos adversários, porque ele defendia a igreja católica ferro e fogo. Mas ele tinha uma causa: Jesus e Deus. Então, a semente do que Jesus plantou estava dentro da igreja católica oprimida, mas não morreu. Então, Agostinho tinha esse pensamento. Então, quem eram os adversários de Agostinho? Ele mesmo. Ele não conseguia, o pensamento dele estava confuso. E aí, num momento de, não vou dizer de reflexão, mas de sofrimento e sem saber o que fazer, porque ele não achava a verdade do que ele queria, das coisas que estavam acontecendo. Ele, num momento, sentado próximo à figueira, isso consta no livro Confissões, é um das obras dele. Então ele diz: por quanto tempo? Por quanto tempo que direi ainda? Amanhã? Por que não agora? Ele queria uma resposta. Por que não pôr o fim agora à minha indignidade? Então, todos os atos, não é? Ele utilizava muito o corpo para o prazer, de uma forma equivocada. Então, depois, a mãe dele reclamava e ele também se sentia culpado. Mas ele não conseguia controlar aqueles impulsos dele. Enquanto chorando debaixo de uma figueira, debatia-me. De súbito, ouço uma voz que cantava e repetia muitas vezes. Isso aí foi um fenômeno, foi um fato mediúnico que aconteceu com ele. Um espírito se comunica com ele. E ele estava lendo as obras de Paulo, porque Paulo também solidificou a igreja, muito antes dele. Solidificou com os gentios, né, na região ali da Grécia. E aí, ele vai ver. Aí está em latim. Toma e lê. Toma e lê, o Espírito falando para ele. E tomando as cartas de São Paulo, porque para a Igreja Católica, São Paulo, mas o Espírito Paulo, né, de Tarso. Então ele lê, e aí ele se converte. É o luminoso. É você sair de algo corriqueiro seu e ir mais além. E aí não é nos prazeres da vida, mas em seguir a Cristo que se encontra a felicidade. E é aí quando ele começa a refletir, ele conta à mãe, e um tempo depois ele se converte ao catolicismo e ele vai, através de São Ambrósio, ele vai ser batizado na Igreja Católica. Isso em Milão. Porque ele ficou indo e vindo da Argélia para algumas cidades, porque ele tinha que arranjar emprego, porque ele tinha o dom da palavra. Né? Era uma pessoa que tinha um conhecimento. Então, os novos rumos. Agostinho foi um exemplo de alguém que saía de uma vida confusa e desregrada. Ele utilizava muito o corpo para os prazeres daquela época. Para uma vida de total consagração a Deus. Tinha potencialidades. Era um espírito que tinha muitas potencialidades. Agostinho, o sentido da vida. Ora, o sentido da vida é se espiritualizar. Então, ele necessitava de um pensamento mais elaborado, que foi através do cristianismo e do neoplatonismo, que foi através de Plotino, um outro filósofo, que estuda mais as ideias de Platão, filósofo grego do século IV a.C. Então, ele precisava de razão e sentimento de si mesmo. Inclusive, nas obras dele, ele vai influenciar muito sobre as ideias de René Descartes.
Isso quase 1000 anos. Porque no século XII, XIII, vem uma outra estrutura da igreja, que é Tomás de Aquino. Das leis morais, no livro 3º do Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Tem lá uma parte, e uma das grandes contribuições de Agostinho foi na formação do livro. Ele foi do conjunto desses espíritos superiores que veio ajudar Kardec a organizar o livro dos espíritos. Então, o espírito desencarna, ele como católico, e no mundo espiritual, ele encontra uma outra luz. Para o quê? Expandir todo o conhecimento que ele tinha e ver de outra maneira. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem melhorar-se nessa vida e resistir às influências do mal? Então, ele responde a Kardec: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ele disse isso para Kardec. Ora, esse sábio, todos nós sabemos que é Sócrates. Então, já na Grécia, já plantando as ideias, semeando as ideias sobre você se conhecer, e que veio formatar, ordenar as ideias de você se conhecer, de você se espiritualizar. E aí pergunta, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade é justamente conhecer-se a si próprio. Qual o meio de consegui-lo? Como? Conhecendo. Como é que nós vamos nos conhecer? E aí ele dá uma proposta de Agostinho, inclusive ele dá receitas. Ele diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando estava na terra. E o que era que Agostinho fazia? No final de cada dia, fazia uma autoavaliação sincera, honesta, com você mesmo. Você se perguntar para você. Revisão de tudo o que havia feito durante o dia. O que havia deixado de fazer? O que eu deixei de fazer? Isso é você se espiritualizar. Com você mesmo, com o outro, com a coletividade. Porque, na época, Agostinho, depois que ele foi batizado, 1 ano e pouco depois, ele foi dado o título a ele de bispo de Hipona. Era aquela região. Então, olha, Agostinho era um homem que ele defendia tanto a igreja, que os adversários deles, foram várias seitas que apareceram contra os dogmas da Igreja Católica. E ele defendeu de uma forma fervorosa. Então, Agostinho, mesmo depois da conversão, ele continuou tendo esse mesmo propósito, mas numa direção de defender a igreja. Mas, no fundo, esse espírito sabia, porque ali estava o quê? A semente do amor. Tudo que Cristo tinha deixado para nós. E que veio formar a moral cristã no momento que o Espiritismo se funda em 18 de abril de 1857. Havia faltado com o dever para com alguém? Alguém que lhe procurou e que você não deu atenção? Chamo a atenção que Alarico, um visigodo, quando ele invade Roma, e ele vai falar com ele para que poupe a vida das crianças, que era um bárbaro, né? Alarico I, poupasse a vida das crianças e das mulheres, saqueasse Roma, naquela região. E ele tem um contato com Alarico I. E isso trouxe coisas tão boas para esse espírito,
que decepava as pessoas, Alarico, era um bárbaro, era um espírito que não tinha conhecimento do respeito pelo outro, porque a contextualização dele era aquela, era a ignorância que ele tinha. E ele consegue conversar com Alarico e consegue convencer Alarico. Alguém tinha motivo para se queixar dele? Tinha alguém? Por certo tinha, viu? Porque ele era de uma forma dura com as seitas que iam de encontro aos dogmas da igreja. Ele estava ali para defender, ele se via assim. O espírito se via assim. Agostinho, o colaborador, o ardente propagador da doutrina espírita. Então, tem uma mensagem de Erasto, um dos espíritos, que consta no livro dos Espíritos, uma das mensagens, e ele fala que Agostinho, ele se melhorou muito na vida espiritual. E essas informações não foi à toa que Agostinho, ele vem agora com uma pleiade de espíritos para tornar o espiritismo não mais na França, não mais para algumas pessoas, mas para o mundo. Porque o espiritismo é conhecimento do humano. E ele passa por todas as vertentes, todas as ciências, ele está ali presente. E é o espírito que está num processo evolutivo. Então, ele colaborou na codificação do livro dos Espíritos. Imagine a responsabilidade. Um espírito que esteve aqui no século IV e desencarna no século V, mas deixou solidificado todo um processo até o século XII e XIII, com as informações que eram necessárias para se manter a filosofia cristã. Ele dá uma base, ele utiliza a filosofia grega, com as ideias de Platão, para, de uma maneira peculiar, manter a filosofia cristã. Em nenhum momento a filosofia ela foi extinta, manteve-se ali quieta e no momento certo, com o espiritismo. Então, Kardec teve todo um cuidado para que essa semente que Jesus deixou continuasse, veio com o espiritismo. Então, você se espiritualizar, ser filosofia espiritualista, ser espírita e estar espiritualizado. Então, é você se expor. É uma exposição que você faz. É uma opção, o espírito tem livre-arbítrio. Então, isso aí também foi de Santo Agostinho e que eu vou ler. A exposição à luz, quer dizer, ao que é verdade, ao que o espiritismo nos traz a verdadeira natureza que habita em nós mesmos. Então, a marca de Deus está aqui em nós. Que habita em nós mesmos, é assim que deve ser. Deixar a luz entrar nas trevas é a nossa sombra. A nossa sombra tem coisas positivas e coisas negativas. Isso Jung já fala na teoria dele. Não é? É você deixar. Bom, tá, é sombra, mas essa sombra, essa escuridão, eu posso transformar em luz? Por que não? E isso no século IV, no século V, Agostinho já tinha essa visão. Para quê? Para nos tornar melhor, para nos tornar semelhantes a Ele. A Ele é Jesus. Para nos tornar luz. Que essa é a proposta do Espírito. Um dos princípios básicos do Espiritismo é essa. A evolução do Espírito. Então, aqui eu concluo mostrando que não basta ser espírita. É necessário
tornar-se espírita, se espiritualizando. O exemplo de Agostinho, que esteve oscilando em várias seitas, depois a religião católica, e é dentro da igreja católica que ele consegue, mas ele manteve no coração dele o amor por Jesus. Então é isso que nos faz refletir que no Espiritismo nós também podemos e devemos ir buscar essa luz. Muita paz para todos nós e obrigada.